Mário Narciso, 66 anos, de Setúbal, é o homem forte do futebol de praia nesta altura. É a primeira vez, confesso-lhe, que estou a falar com um bicampeão mundial. Nunca me tinha acontecido, com campeões do mundo já, mas bicampeão mundial é a primeira vez. Por isso mesmo, os meus respeitos. Curvo-me respeitosamente perante o meu vizinho Mário Narciso. Exato, é isso que eu ia dizer, nosso vizinho. Sim. Mário, começamos por esta pandemia. Que alterações toda esta situação lhe trouxe em termos daquilo que você fazia e que deixou de fazer, quer pela negativa, quer pela positiva? Há muitas pessoas com quem tenho conversado que isto tem sido ótimo porque pela primeira vez está em casa, não é? Eu pela positiva não estou a encontrar assim muitos motivos. Pela negativa, sim. Pela negativa trouxe-me bastantes alterações. Posso lhe dizer que nesta altura já devia ter feito 3 estágios de futebol de praia como preparação para o Campeonato da Europa, que em princípio vem por aí. Ainda não está definido se sempre vai haver ou não. Estava marcado para este verão esse Campeonato da Europa? Estava marcado, tínhamos dois apuramentos para a fase final, embora nós já estejamos apurados, porque como somos o país organizador da fase final, que vai ser em princípio na Figueira da Foz, nós estávamos apurados, mas de qualquer forma íamos entrar nas fases de apuramento, até porque eram pontos que ganhávamos para o ranking, onde nós neste momento também somos os primeiros a nível mundial. Não vamos entrar nesses apuramentos, vamos entrar diretamente na fase final, mas portanto tínhamos essas competições para agora, estávamos a preparar-nos para elas, deixou de existir. Tínhamos mais uns. Esta semana deveríamos estar em estágio em Rio Maior, não estamos, alterou-nos tudo isso. A preparação dos jogadores, como deves calcular, também está a ser feita de uma forma diferente, por videochamadas. Você consegue vê-los a treinar ou nem por isso? Consigo. Quer dizer, isto é uma seleção, não é uma equipa. Mas de qualquer forma há um grupo de uns 15, 20 jogadores que eles sabem que estão sempre dentro dos convocáveis. E esses nós vamos acompanhando conforme podemos e estamos a segui-los, eles não param, porque sabemos que temos uma grande responsabilidade. Neste momento somos só os atuais campeões que ganhámos o ano passado também os Jogos Olímpicos Europeus, portanto somos medalha de ouro, somos campeões europeus e somos campeões do mundo. Portanto há uma grande responsabilidade e pronto. Do ponto de vista profissional, isto trouxe-lhe esses constrangimentos que já falou. Do ponto de vista pessoal, está confinado a casa, não é? Não, estou confinado a casa, saio de manhã aqui ao pé, vou passear o cãozinho como toda a gente faz, e depois dou aqui umas voltinhas, mas sempre, e como sabes, nós estamos aqui numa zona privilegiada que saímos 5 minutos depois, estamos aqui na Serra da Rábida. Ainda hoje fiz isso, dei a minha voltinha, 2 horas, não encontrei ninguém pelo caminho, vou a pensar nas táticas, nos modelos de jogo, vai-me trazendo também algumas vantagens e pronto. Mário, quando isto acabar, vamos ser diferentes. Acho que muita gente, daquelas pessoas que estudam os comportamentos humanos, dizem que vamos ser diferentes. Vamos ser melhores ou piores? Qual é a sua opinião? Pois, não é aquilo que desejamos, o que desejamos é que sejamos melhores, não é? Eu não tenho, é claro que tenho a minha opinião, como toda a gente tem. Não queria entrar muito, tenho ouvido aqui nas redes sociais, nas televisões, diversas opiniões até acerca do vírus e as atitudes que devemos tomar. Eu tenho ouvido muita gente falar em termos médicos, gajos que nunca estudaram medicina, e pronto, e fico um bocado a pensar, mas será que eu posso... Aquilo que eu faço e que toda a minha família faz é seguir as indicações das pessoas, dos experts na matéria. Sigo as instruções da Organização Mundial de Saúde, sigo as instruções do pessoal da segurança, porque esses é que estudam e pronto, embora eu tenha a minha opinião, mas é como lhe digo, tento seguir tudo aquilo que as indicações que eles nos dão e viver o melhor possível. Em relação a se vamos ficar melhores ou piores, eu
eu tenho, a única coisa que eu sinto realmente falta é do contacto, do falar com as pessoas, porque eu gosto, inclusivamente, agora, por exemplo, cursos. Agora há muitos cursos de tudo, de futebol de praia. Agora eu vou dar um curso, vou dar uma palestra agora para o Paraguai. Fui contactado agora, vou estar 2h30 a falar sobre metodologia de treino, como é que Portugal se prepara para as competições. É claro que é giro, mas não tem aquele saldo do cara a cara. Falta-me o cara a cara. Estou desejando realmente que isto passe para poder estar com os meus amigos e poder falar. Mário, formou-se no Vitória de Setúbal no final dos anos 60, apanhou aquela reta final da época de ouro dos Sadinos, estreou-se na equipa principal na época, tem que olhar para o papel, porque tive que dar na procura destes dados, 72-73, tinha 19 anos, pela mão de José Maria Pedroto. Lembra-se da estreia? Lembro. Vitória Atlético. No estádio do Bonfim. Ganhámos aqui no Bonfim. Ganhámos 5-0, 3 golos na primeira parte, 3 golos do Duda. Lembra-se ainda do Duda? Lembro perfeitamente. Jogou no Porto, no Vitória. E ao intervalo, na altura podiam haver 2 substituições já. Ao intervalo entrei eu e um jogador, um brasileiro também que jogou aqui no Vitória, que se chamava Vicente. Era um dos jogadores talismãs do Pedroto. Quando entrava, normalmente marcava. E na segunda parte, tanto o Vicente como eu fizemos um gol cada um e o Vitória ganhou 5-0. Foi a minha estreia. Estreou-se logo a marcar. Estreei-me a marcar naquela altura. Nessa época, se os meus dados estão certos, fez 2 jogos e marcou um golo. Foi. Foi já na parte final da época? Como? Foi já na parte final da temporada ou não? Não, este jogo foi a meio da segunda volta. Mais ou menos a segunda volta. Fui vários jogos suplente naquela altura, para entrar naquela equipa do Vitória, aquilo não era fácil. Fui vários jogos suplentes e depois fiz mais um jogo que agora não me recordo qual, nessa época ainda. E pronto, depois pela mão do Zé Maria de Pedroto, ele depois saiu do Vitória, foi para o Porto, depois foi para Guimarães e depois aí veio buscar outra vez a Setúbal e foi aí já nessa altura, já eu com 20 e poucos anos, fui outra vez treinado por esse grande monstro do futebol que era o Zé Maria de Pedroto. Histórias dessa equipa, dessa temporada em que você dividia o balneário com figuras como o Vaz, o Torres, o Carlos Cardoso, o Otávio e depois Zé Maria, Torres, Jacinto João, o Duda, de que já aqui falou. Isto para não, eu quando olhei para aquela equipa, lembro-me praticamente de toda a gente, não é? Aquilo grandes jogadores. Aquilo eram tudo feras. Eu nessa altura, pronto, era um miúdo. Nós aqui, os júniores do Vitória, nessa altura também tinham realmente muitos bons jogadores, mas nessa altura subimos dois jogadores a sénior. Era eu e que o Paulo Sérgio também deves lembrar, que era uma Rafa que depois jogou na Académica. Cunhado do Otávio, casou com a Silvia, irmã do Otávio. Subimos os dois a séniores e realmente aquilo era uma equipa de grandes craques que não era fácil. Imagino que você, quando entrou naquele balneário, nem abria a boca. Naquela altura, não era o Tocato lá. Eu dizia, o Sr. Zé Maria, o Sr. Conceição, o Sr. Carlos Cardoso. Era assim que nós tínhamos que tratar os mais velhos. Não havia confianças. Mas depois integraram-no bem ou não? Muito bem. Eu sempre fui, aliás, só tenho a dizer bem dessa gente toda que me trata. E depois já me davam autorização. Miúdo, agora já nos podes tratar por tu, já podes entrar nas nossas brincadeiras, porque aquilo era gente a sério. Era um círculo fechado, não é? Era. Não era fácil entrar ali. Não era fácil. 2 ou 3 histórias dessas equipas. Nós tivemos dessas equipas, depois apanhei outra grande equipa. Nesse ano foi uma equipa que foi à Taça UEFA. Foi. 18 jogos na Taça UEFA, se bem me recordo. Essa equipa vai à Taça UEFA e eu agora lembro-me que a primeira vez que eu tive numa competição europeia foi com o Stuttgart. Fomos a Stuttgart, onde o Vitória perdeu por 1-0.
Eu fui a primeira vez que fui, mas isso é na época depois a seguir, porque depois o Pedroto sai do Vitória e vem o José Augusto, do Benfica. E é já com o José Augusto que eu fui para a Taça UEFA. Mas eu, além dessa grande equipa de Vitória, eu joguei noutras grandes equipas de Vitória. E aí já a jogar a sério. Porque eu tenho um recorde que se calhar pouca gente sabe. E até porque eu joguei nas posições todas, exceto a guarda-redes. Aliás, eu joguei a guarda-redes uma vez quando era júnior, o guarda-redes foi expulso e fui para a baliza. De resto, joguei a defesa central, joguei muito tempo médio centro. Pois, mas você era médio, não é? Na sua posição era médio. Eu ainda me lembro de o ver jogar. Em ponta de lança, eu quando estive no Canadá, que eu joguei no Toronto, Itália, eu fazia dupla de pontas de lança com um senhor que se chamava José Altafini, italiano. Jogávamos no Toronto, Itália, e a dupla de pontas de lança era eu e o Altafini. O Altafini com 32 anos, eu com 22, porque foi quando saí da tropa, e o Altafini dizia, há muita gente que não sabe, o Altafini não era italiano, o Altafini era brasileiro, só que viveu sempre em Itália, naturalizou-se italiano, e ele dizia para mim, miúdo, tu tens que correr, pá, eu já estou velhote. E o que acontece é que eu, à conta do Altafini, ainda hoje tenho muito orgulho, ter aqui na minha casa esse troféu, fui o melhor marcador do Campeonato do Canadá, com ponta de lança. Venho para Portugal, acabei a época lá, vim para Portugal, era treinador do Vitória o Fernando Vaz, onde jogava nessa altura na equipa do Vitória o Jaime Graça. E eu venho para cá e na altura o Vitória precisava de um central. E o Jaime Graça, eu sei que foi ele, aconselhou o Fernando Vaz a começar-me a pôr a jogar a central. E é aí que eu digo que tenho o recorde. Eu tenho 2 épocas seguidas como defesa central sem falhar um jogo. Na altura também não haviam cartões. Era o árbitro que dizia, meu, atenção, à próxima vais para a rua. Não haviam cartões. E eu nunca fui expulso como defesa central. Portanto, fiz 2 épocas como defesa central. Defesa central, médio, mas estávamos a falar de histórias. Em vista das coisas, você teve 9 anos no Vitória, não foi? Com os anos da formação, bastante mais, e com os anos como treinador, depois com o Quinito, porque depois já não contei esses anos. Pronto, isso vai para os 12, 14 anos, entre os 12 e 14 anos. Portanto, tem histórias que nunca mais acabam, mas só estou a pedir 2, 3. Eu, por exemplo, quando o Jimmy Hagan treinou aqui o Vitória, tínhamos aqui o senhor jogador, aliás, tínhamos muitos bons jogadores, os Mários Venturas, os Pedrinhos, o Zé Mendes, o Tomé, o Vítor Batista, o famoso Vítor Batista. E o Vítor Batista, uma vez, aqui toda a gente com o Jimmy Hagan, toda a gente tinha que treinar. Se houvesse um jogador que tivesse uma perna partida, esse jogador tinha que se equipar e tinha que ir treinar. As pessoas podem perguntar, estamos com uma perna? Sim. Ele dizia, senhor, não problema, não treina a perna, treina a braça. E então o jogador tinha que se equipar e o Vítor Batista estava com uma lesão. Isto é o final do Vítor Batista aqui no Vitória, quando ele vai embora. O Vítor Batista não treina à tarde, estava lesionado, e o Jimmy, não, o senhor treinar também. Fomos todos treinar, o Vítor Batista tinha que treinar os braços. O Jimmy deixou o Vítor Batista junto a uma baliza e para fazer os exercícios que ele recomendou, e nós fomos treinar para a outra parte do estádio. Quando o Jimmy Hagan olha, está o Vítor Batista na baliza, ressenava, deitado à sombra, a ressenar. O Jimmy Hagan foi chamar na altura um diretor que era o Sr. Manuel Machado, um diretor muito famoso também na altura aqui no Vitória. Conseguiu, telefonou para o Mané Machado veio de casa, quando chegou ainda ao Vítor Batista estava a dormir e encostado numa baliza. Foi a saída do Vitória nessa altura. Tive uma cena também, o Vítor Batista, nós fomos jogar a Roma. Jogo em Roma 1, Vitória 0. E quando vinhamos no avião para cá, havia turbulência naquela altura no avião, e o piloto mandou o pessoal estar todo sentado, as cadeiras inclusivamente tudo sentado,
Quando nós olhámos, andavam o Vítor Batista e o Mário Ventura no corredor do avião, os dois a dançarem agarrados um ao outro. O piloto queria expulsar o Vítor. Eram terríveis. Eram terríveis. Acabou a carreira ao serviço do Torralta e depois começou como treinador adjunto do Sporting do Quinito. Com o Quinito. Isto é que é uma dupla terrível. O Quinito. Tivemos, aliás, fui adjunto do Quinito no Espinho, onde subimos divisão, no Vitória, no Marítimo e no União de Leiria. Foram bons anos. Depois, já agora, isto vai de seguida, eu deixei, pronto, nós acabámos a época aqui em Setúbal, parámos um bocado e depois o Quinito vai para o Guimarães e pronto, e naquela altura foi sozinho, por diversos motivos, e eu na altura fui ter com o Fernando Oliveira, que era o presidente do Vitória, e sabia que ele tinha bons relacionamentos com presidentes de clubes, e fui-lhe pedir se ele me indicava, se me arranjava algum clube para eu treinar lá em cima, e ele na altura voltou-se para mim e disse: tu tens os teus filhos agora pequeninos e tal, vais-te agora embora de Setúbal, vais abandonar isto, tu vais ser meu vendedor na Renault. Eu nunca vendi nem cascas de alhos. Não, tu és um gajo que as pessoas gostam de ti, tens o exemplo do Emílio Graça, porque o Emílio Graça, o irmão de Jaime Graça, era também vendedor da Renault. O Emílio, tu não vês que ele farta-se de vender? E tanto me convenceu que eu fui para a Renault na altura. Aconteceu que nessa altura em que eu estava na Renault, um grande amigo, hoje somos irmãos, que tínhamos uma certa ligação porque tínhamos jogado futebol um contra o outro, e que se lembrou de mim porque ia fazer uns jogos à África do Sul. Ele tinha uma equipa, que eu já vou dizer quem é, ele estava a arranjar uma equipa e que se chamava o Sr. Humberto Coelho. O Humberto, na altura, tinha a escola dele, eu ainda estava relativamente novo, tinha 38, 39 anos, convidou-me para ir para a África do Sul fazer jogos. Chegámos da África do Sul, ele se calhar naqueles andámos 10, 12 dias, gostou do meu perfil, porque embora ele me conhecesse como jogador, se calhar não me conhecia como pessoa, e é quando ele me convida para ir trabalhar para a escola dele, onde eu tive montes de anos a trabalhar na escola do Humberto Coelho. Inclusive depois ele vai para a Coreia como treinador da seleção da Coreia e deixa-me praticamente a escola entregue a mim, e pronto, e foi a minha rampa de lançamento. Posso prosseguir até chegar agora. Pois, mas hoje começa no futebol de praia, já no século XXI, e é aí que eu agora quero chegar. Primeiro Vitória de Setúbal. Exatamente. Como é que o futebol de praia aparece na sua vida? Aparece assim, eu também já aí com os seus 40 e qualquer coisa, joguei, o Vitória foi fazer um torneio aqui à Costa da Caparica e convidaram-me e fui jogar. Gostei da modalidade. Uns anos depois, o Vitória forma esta equipa de futebol de praia para entrar no Campeonato Nacional e convidaram-me para treinar. Fomos campeões nacionais. No ano a seguir fez-se a divisão de elite, fomos campeões da divisão de elite, e depois aquilo parou por ali. Eu na altura já não estava na escola do Humberto quando isto acontece, porque é em 2012, eu entrei para a Federação, o convite surge em 2012, eu entrei para a Federação em 2013, no princípio, logo um pouco depois. Eu já não, só estava na altura, estava com o restaurante que tinha, e um dia, esta Serra da Rábida dá-me sorte, andava ali na serra a correr e toca-me o telefone, quem era? O Humberto. Já a escola tinha terminado, já o Humberto estava como vice-presidente da Federação, e diz-me o Humberto: porque eu tirei o curso de treinador com o Humberto. E diz-me ele, porque para ser selecionador nacional na Federação Portuguesa de Futebol, os selecionadores nacionais têm que ter o máximo que há de cursos, ou seja, temos que ter o 4º nível para a UEFA. E ele diz: olha lá uma coisa,
então tu queres ser selecionador nacional de futebol de praia? E eu disse, pá, Humberto, estás a brincar comigo, estás a gozar? Pá, não estou a brincar, pá. Tu tens o 4º nível? Tenho, mas o que é que acontecia na altura? E há estas ações de formação que nós temos que ter, porque temos que ter créditos para renovar a licença para a UEFA, que há uma grande discussão neste momento ainda em relação a isso, que há quem não aprove, mas pronto. Mas isso é o que se mantém de momento. Para se estar em vigor, para termos a trabalhar, temos que ter a licença validada. E eu na altura não tinha. Porque estava sem treinar há algum tempo. E então a minha sorte, na altura, porque houve uma abertura para validarem todas as licenças, foi que o Josualdo Ferreira tinha chegado a Portugal, tinha ido para o Sporting e não podia ir para o banco, porque não tinha os créditos, tinha estado, não sei se era na Arábia, já não me recordo, e não tinha feito as ações de formação, não tinha os créditos e não tinha a licença validada. Influências grandes, houve uma abertura e validaram aqueles que na altura se candidataram a isso. E eu entrei nessa leva. E é quando em 2013 chego à Federação Portuguesa de Futebol. 2015 é campeão do mundo pela primeira vez, em Espinho. 2019 repete a proeza no Paraguai. Ganha também o ano passado os Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia. Mas tem títulos no futebol de praia que nunca mais acaba. Eu quero perceber o que é que sente o Mário Narciso por ser bicampeão mundial. O que é que isso significa? Sérgio, bicampeão mundial e não só, eu e a minha equipa técnica, porque quem trabalha comigo também tem uma grande cota à parte nisto que temos conseguido. Nós como o Paulo, como disseste, nós conseguimos em 2000, nós ganhámos nestes 6 anos que lá estamos, 7 anos, que está agora a fazer 7 anos, ganhámos 3 vezes o Mundialito, ganhámos a medalha olímpica em Minsk, fomos 2 vezes campeões europeus, ganhámos uma taça da Europa, que durante estes 7 anos só se realizou uma vez e fomos nós que a ganhámos em Belgrado, e fomos 2 vezes campeões do mundo. Tive a felicidade também de individualmente ser considerado o melhor treinador do mundo 2 vezes. Isto, eu costumo dizer, isto sem sangue não se podem fazer chouriços. Tenho tido a felicidade de ter ao meu dispor grandes jogadores que ouvem, porque há o jogador que tem a mania que sabe tudo e que não quer aprender mais, e não, aqueles que têm trabalhado comigo têm sido gente com muito valor, gente humilde, gente trabalhadora, e só isso, penso eu, ou isso tem sido um fator que tem levado a que nós possamos ter ganho tanta coisa como temos ganho até agora. Narciso, você, apesar de tudo, de ser bicampeão do mundo, de estar ligado à Federação, mantém-se como cobrador de cotas do Vitória de Setúbal? Neste momento não, há 2 meses que não trabalho. Mas pronto, mas sim. Não vai ser bastante mais tempo, mas pronto. Mas neste momento ainda. Eu quis, em princípio, porque isto foi uma herança que o meu pai foi 50 anos cobrador de Vitória, e quando o meu pai adoeceu, pediu-me se eu continuava uns tempinhos por ele. Eu continuei, na altura que eu ia entregar a pasta no Vitória, eles disseram, mas porquê é que tu não continuas e tal, vais fazendo isto devagarinho, isto também não custa nada. Então olha, fui ficando, quando tive o convite da Federação, disse-lhes qual era a minha situação, que tinha um trabalho que a nada prejudicaria a Federação, porque a Federação está em primeiro lugar, e até porque o trabalho que eu faço no Vitória, em 10, 12 dias, eu faço durante o mês, chego perfeitamente, e pronto, e tive a autorização de quem manda, e vou continuando até me fartar, até já não tenho força para subir as escadas, às vezes são 5 andares e 6 andares, mas também vou mantendo a minha preparação, também é bom. Narciso, você nasceu em que zona de Setúbal? Eu nasci na segunda Azinhaga do Maltalhado. Nasci lá em cima, que agora é o bairro da Conceição praticamente, mas nasci na casa da minha avó, mas vivi depois praticamente aqui na Rua do Castelo. Nesta rua aqui de Castelo, que a gente agora vamos para ali,
costumo ir para ali andar. Foi ali que eu fiz a maior. Aliás, eu penso que foram 6 ou 7 anos. Depois vivi 4 ou 5 anos aqui em Troia, porque a minha mãe trabalhava na Casa dos Pescadores, e depois, a maior parte do tempo, vivi no bairro Santos Nicolau. Entre zonas de ponta da cidade, ou de um lado. É verdade, os extremos. Acho que nunca joguei extremo. A extremo é fácil. O que é isto de ser setubalense? Você consegue explicar? O que é isto de ser setubalense? Consegue explicar? Olha, não consigo. É ter um grande orgulho em tudo o que nos rodeia, nas pessoas, no ambiente, nas paisagens. Se calhar é o que o Paulo também estás a dizer, a gente não consegue explicar. É não conseguir viver sem olhar para o Rio Sado, sem ir à Serra da Arrábida. Tal e qual. E no meu caso, fazer Lisboa-Setúbal todos os dias há 35 anos praticamente. Pois, eu às vezes, pronto, como sabes, agora nestes últimos 7 anos na Federação, as viagens têm sido muitas e para todo lado, desde as Chinas até às Tailândias, essas coisas todas. E às vezes quando eu chego, as pessoas estão assim, é bonito e tal. Eu digo, você gosta mais de Setúbal? E eu fico assim, então, mas aquilo não é, mas a nossa serrazinha, as nossas praias, a nossa Troia. Narciso, e gosta de choco frito ou Adoro. O choco frito e não o troca por um peixe assado? Aí já sou capaz de começar a ficar, porque carne, não quer dizer que se tiver fome não vá comer carne, mas se calhar em 2 meses como uma vez carne. Eu só peixe. Só há um peixe que eu não gosto, e às vezes é dizer, tu mas nasceste na lama e não gostas. Eu não gosto de irosos. É que não gosto mesmo. E a malta diz, nasceste na lama e não gostas de irosos. Não, mas não gosto. O resto, eu adoro todos os peixes. Tudo. Na altura então da sardinha, e não sou muito exigente, não preciso tipo aos sabonetes, aos tamborins. Na altura da sardinha, se me derem a todas as refeições de sardinha, eu sou capaz de comer. Ser daquela de Setúbal, pequenina. A sardinha é como a mulher, tem que ser pequenina, não é? Gentezinha. Narciso, quando fala com os seus amigos estrangeiros sobre Setúbal, o que é que lhes diz? Eu tenho um amigo que esse já o considero amigo. Tenho muita gente do futebol de praia, que somos conhecidos e que falamos, mas tenho um que é amigo e já me deu muitas demonstrações, que é muito meu amigo, que é o Mikhail, o treinador da Rússia. Ele foi este verão que eu levei, que eu trouxe aqui a Setúbal a comer peixe assado. Ele agora, cada vez que estamos juntos, quando é que vamos a Setúbal comer peixe assado? Claro que não fala assim com esta fluência toda, não é? Mas no inglês dele, que também não é assim muito bom, vai-me dizendo que temos que ir para Setúbal. Ou seja, isto quem vem aqui bebe a aguinha ali da fonte da Xaroca e fica apaixonado. Narciso, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado por este o prazer foi meu. E até uma próxima, e traga lá o título outra vez de campeão, agora de campeão da Europa. Agora este ano é campeão da Europa. Grande abraço. Obrigadinho, Paulo. Grande abraço também. Obrigado.